Então, quando você reconhece que o que você tem não é seu, pode ser que você tenha uma sabedoria muito grande, um discernimento muito grande, as pessoas te elogiem por causa disso, saiba dizer assim como disse José, olha, isso não está em mim. E se estiver em mim, é só por causa de Deus, é só pela misericórdia dele, não tem nada de mim mesmo. Tudo vem dele, por ele, para ele foram criadas todas as coisas. Sem ele, como diz a palavra, nada do que foi feito se fez, muito menos eu, muito menos esse comedor de arroz com feijão aqui, que está aqui falando com vocês. Sem ele, nada do que foi feito se fez, né? E aí ele interpreta ali o sonho de Faraó e dá o discernimento. E aí eles começaram a guardar, né, a quantidade de alimentos necessários para os anos vindouros de seca, de escassez. E aí o Egito tinha suprimentos para tudo quando a escassez veio. E talvez esse seja um discernimento para você. Deus hoje quer que você tenha discernimento, não só de estar ajuntando, tá? Porque se você juntar da forma errada, você pode ter problema no futuro. Mas que você tenha um planejamento futuro, que você tenha um planejamento para daqui a um tempo, que você tenha um planejamento financeiro, tenha um planejamento na sua casa, planejamento familiar. Sabe por quê? A gente fala, e é normal falar, porque a gente conhece a palavra e sabe que os acontecimentos estão aí. Jesus está voltando, e é verdade, é um fato, tá? Jesus está voltando. Mas e se ele não voltar daqui 5 anos? Como é que você vai fazer? Vai depender de auxílio do governo? E se ele não voltar daqui 10 anos? Como é que você vai estar? Vai tentar trabalhar para alguém? Alguém vai te dar emprego com a idade que você tem? Pensou nisso? Você consegue fazer um planejamento? Deus está te dando discernimento agora, hoje, em 2023, para que você tenha subsídio, para que você tenha recurso, para quando o tempo de escassez vier, você não fique sem a proteção de Deus na sua vida. Entendeu? Eu poderia falar milhares de coisas sobre essa palavra aqui, que essa palavra da interpretação do sonho de Faraó que José interpretou lá foi, assim, eu acho ela muito boa, assim, o discernimento que José tinha, a sabedoria dele, né? Ele tinha unção de Deus, porque ele buscava também a Deus, né? E esse é um dos segredos, você buscar a Deus, andar com Deus, como eu falo, né? Ande com Deus, e você não vai depender de muita gente para andar do seu lado. Se você andar com Deus, Deus vai fazer com que as pessoas certas andem do seu lado. E essa palavra aqui tem só, deixa eu ver mais alguns pontos que eu tinha prestado mais atenção aqui. O sonho foi repetido 2 vezes a Faraó, e por esta coisa determinada por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Depois levantar-se-ão 7 anos de fome. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, nessa parte aqui eu achei muito interessante. Deixa eu ver aqui com a caneta aqui. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos, olha só o que eu separei aqui, um homem como este em que haja o Espírito de Deus? Você reparou qual que é a diferença de alguém que serve a Deus e alguém que não serve a Deus? Você reparou também que quem serve a Deus de fato, ele vai incomodar, ele vai chamar atenção, seja no meio de crente ou no meio de ímpio. Aqui um ímpio está dizendo assim, ó, acharíamos um homem como este em que haja o Espírito de Deus? Ou seja, qual que era a diferença de José? O que foi assim o selo? O que foi ali, vamos dizer, se fosse uma empresa, o timbre ali da empresa, carimbo no papel? Foi o Espírito Santo, o Espírito de Deus, esse mesmo que a gente comenta hoje aí, que o gospel lixo usa para dizer que está fazendo rodar, sapatear e fazer arrepio. O Espírito de Deus foi um selo real sobre a vida de José, a ponto de Faraó reconhecer, olha, tem outro cara como esse aqui? Eu não sei não, tem gente igual esse cara aqui, tipo, dá uma procurada aí no reino todinho, se tiver outro cara igual esse aqui, mas eu acho que não tem não, né? Aqui, ó, depois disse Faraó a José, pois que Deus te fez saber tudo isso. Olha quem Faraó já estava dizendo que foi que reconheceu lá, foi Deus, ó. Faraó estava reconhecendo já Deus,
que te fez saber tudo isso? Deus. Ninguém há tão entendido e sábio como tu. Olha o que Faraó disse a José, que não havia no reino dele ninguém tão sábio e entendido como ele, como José. Mas qual foi a resposta de José a isso de antemão? Esse é um segredo de José, como eu já tinha mostrado aqui, ó, na página anterior. José disse o quê? Glória a Deus, né? Por isso que é importante, meus queridos, conhecer a palavra de Deus, andar com Deus. Ele vai te dar interpretação e direção para a vida das pessoas que te cercam. A boca fala do que o coração está cheio. E eu vou completar como se eu estivesse aqui respondendo a Faraó, tá? Porque Deus sabe, é isso que eu falo exatamente. Está escrito aqui, ó. Isso não está em mim. Deus dará respostas de paz a Faraó. Ou seja, não vem de mim, é Deus. O segredo é Deus. E aí, Faraó, né, avalizando aqui no 38, né, disse a seus servos, olha só, ele disse para o pessoal dele, ó, e disse Faraó a seus servos, acharíamos um homem como este em que haja o Espírito de Deus? Será que nós temos outro camarada igual a esse aqui? Porque esse aqui eu não conheço ninguém igual a ele, não. Esse aqui é diferenciado. Você entende o que Deus está falando com você? Que se você buscar ele, se você andar com ele, se você tiver a primazia em buscar a Deus e fazer dele a sua morada, a sua âncora, o seu chão, não vai ter ninguém como você por perto, por onde você andar. Você vai tanto incomodar quanto também abrir caminhos, abrir portas, e diante de você, o mundo que se levantar diante de você não vai conseguir ficar de pé, porque com você está o Deus Todo-Poderoso. Você entende isso? O Faraó estava dizendo isso, ó. Tem alguém aqui, igual esse cara aqui? Esse aqui tem o Espírito de Deus. Tem mais alguém? Mais alguém aí que tem o Espírito de Deus igual esse aqui? Porque eu estou vendo que esse tem. No 39, depois disso, Faraó a José, depois disse Faraó a José, pois que Deus te fez saber tudo isso, e ninguém há tão entendido e sábio como tu. Aí eu vou um pouquinho além, presta atenção, e fez subir, vou ler um pouquinho antes aqui, e tirou Faraó o anel da sua mão, olha o que o Faraó fez, tirou o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir as roupas de linho fino, como eu já tinha falado no vídeo lá atrás, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Hoje a galera tira onda com colares de ouro, né? Às vezes é até meio falsificado, só tá banhado numa tinta brilhante lá para tirar onda, mas isso aqui significou a possessão de um reino, significou posição de autoridade, não é qualquer coisa não. Aqui, ó. E o fez subir no segundo carro que tinha. Faraó, olha só, é como se um presidente hoje, um rei, tivesse um segundo carro blindado e colocasse você lá dentro e dissesse assim, ó, sobe aqui, entra aqui, nós vamos dar uma desfilada por aí, e presta bem atenção na honra que Deus dá a alguém que tem o seu espírito, que não abre mão de buscar a sua vontade e a sua palavra, e clamavam diante dele. Não é invenção minha, tá, gente? Tá escrito aqui, ó, ajoelhai, assim o pôs sobre toda a terra do Egito. Você entendeu o que foi feito aqui? O que Deus fez? A honra que Deus deu para José. O Faraó colocou ele num dos carros dele, que só tinha 2, e no segundo vinha José lá, bonito, vestido, não é mais prisioneiro não, estava lá honrado para a glória de Deus, estava lá cheio de autoridade, e gritavam diante dele, ajoelhai, ajoelhai. Você entende isso? Olha a honra que Deus fez ali. Ajoelhai. O Egito inteiro, queridinho, o Egito inteiro, queridão, o Egito inteiro, minha querida, minha irmã, meu irmão, e você também que não é irmão, que vai ser. O Egito inteiro teve que se ajoelhar diante de Faraó e de quem? Quem era o segundo homem? E na verdade ele servia ao primeiro, que não era Faraó, né? Foi por isso que ele estava lá. Ele servia ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E diziam, gritando diante dele, olha, gritavam diante dele, né? Aqui, ó. Clamavam diante dele, ajoelhai,
Que maravilha, hein? Você viu que Deus honra a quem pode, mesmo num tempo de dificuldade, porque José estava preso, tá? Eu não queria esquecer dessa parte. José estava preso anteriormente, também por um crime que ele não cometeu. Então, eu queria dizer para você, no local onde você está, eu não gosto desses hinos de tem sabor de mel e que Deus vai te honrar no tempo e onde você foi humilhado, nada disso, mas presta atenção, se você de fato, como José, tiver o seu segredo em Deus, e se você tiver a sua vida, Ele for o seu ar, for o seu chão, for o seu norte, Ele for a sua base, o que Deus vai fazer diante de você com os seus problemas e com as dificuldades que aparecerem diante de você, tentando sobrepujar a sua vida, tentando te humilhar cada vez mais? Deus vai à frente dizendo isso aqui, ajoelhai. Sabe por quê? Tá vindo aí aquele que é meu, tá vindo aquela que é minha. Ajoelhai, sai da frente aí, demônio. Sai da frente aí, problema. Ô mar, cala sua boca. Ô tempestade, aquieta todo mundo agora que está passando, um dos meus. Aleluia. Você consegue sentir a presença de Deus aí como eu? É exatamente isso que Deus vai fazer com a sua vida se você se propuser a buscar a Ele de todo o seu coração, tá bom? Eu espero que Deus tenha... Eu poderia, sem falsidade alguma, eu fico feliz assim com a palavra de Deus e eu poderia ficar aqui o dia inteiro. Eu não tenho tempo para isso, mas eu poderia ficar o dia inteiro aqui nessa palavra, né, falando somente sobre essa passagem aqui, sobre José, sobre a honra, sobre resiliência, né? Resiliência, essa palavra fala muito sobre resiliência também. Então, espero que o Senhor Jesus tenha falado no seu coração, né, através dessa palavra, que Deus venha estar honrando a sua vida, de acordo com que você nunca se esqueça de honrar primeiramente a Ele, diante de tudo que você tem, que você possa conquistar, e também diante do que você não tem, ser fiel no pouco, e pode ser que Deus faça como fez com José. Quando você menos esperar, você vai ser colocado numa posição e Deus vai bradar para todos ouvirem: ajoelhai.